Vamos à nossa reflexão da manhã de hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro, né? Que dia especial, que manhã maravilhosa para poder falar de Jesus, falar do seu amor, falar das bênçãos que recebemos no Senhor, né? A nossa leitura hoje vai estar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12. Nós vamos falar sobre a alegria do Senhor é a nossa força. Assim diz o Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão quando vocês, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra de Jesus para nós nessa manhã, não é verdade? Para esse último versículo: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pois é, perseguição é uma marca que deve estar presente na vida do cristão autêntico, né? Você pode ver que a perseguição, as dores, o sofrimento, ela está misturada na vida de quem quer servir a Deus. Nós não estamos imunes, apesar de muitas pessoas pregarem isso, de que você servindo a Deus, você está livre dos problemas. Não é assim. Jesus nos ensina que nós vamos enfrentar dificuldades, vamos passar por muitos problemas. Quando nós decidimos viver para Cristo, nós automaticamente somos rejeitados pelo mundo em que estamos vivendo. Se nós queremos agradar esse mundo que estamos aqui, automaticamente nos tornamos inimigos de Deus, porque não tem como ter comunhão de trevas e luz. Ou nós estamos na luz com o Senhor, ou estamos envolvidos nas trevas do mundo. Imagine essa mensagem que Jesus falou. Imagine essa cena: Jesus subindo ao monte e lá sentando-se e começando a falar para aquelas pessoas sedentas, sofridas e sem esperança, tristes por não ter para onde ir. Jesus não veio tirar aquelas pessoas do sofrimento em que viviam, mas sim trazer a esperança de que elas, se elas os aceitassem, passariam por dificuldades, mas teriam a vida eterna. Olha, já estavam passando por dificuldades, já estavam enfrentando muitas dificuldades, porque o mundo é mau, né? Muitas dificuldades estão nesse mundo que estamos vivendo. Mas uma coisa é certa: se estamos sofrendo por causa do mundo, é uma tristeza muito grande. Mas se estamos sofrendo por causa de Cristo, é uma alegria muito grande. Pois é, isso tem que estar no nosso coração. Veja o versículo de destaque que lemos hoje, lá em Atos dos Apóstolos 5, versículo 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Será se estamos alegres também quando enfrentamos dificuldades no nosso ministério que estamos aí? Muitas vezes olhamos para a igreja com gatos pingados de pessoas, né? Estamos olhando para a igreja e vemos muitas pessoas que estão lá com outros interesses, mas não de servir a Deus. Isso é possível? Sim, porque tem muitas pessoas que estão buscando as bênçãos do Senhor, mas não a sua companhia. Porque quando decidimos buscar a companhia de Deus, nós não vamos nos importar com o sofrimento, nem com a tristeza que virá sobre nós, com as dificuldades que virá sobre nós, mas sim, estamos alegres porque pertencemos a um Deus vivo. Pertencemos a um Deus que nos traz a alegria de estar com Ele.
A sua vida tem alegria? Em um mundo cheio de problemas, sofrimentos e estresse? Essa é uma pergunta difícil, né? Como você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando? Mas a Bíblia oferece uma alegria forte que supera as tristezas da vida. Neemias os acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Deus, ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Está lá em Neemias 8:10. Sabemos a dificuldade que o povo enfrentava de estar longe da sua pátria, né? Mas Neemias os alertou. Veja, é importante lermos as Escrituras. Os israelitas estavam tristes, todo o povo tinha se reunido para ouvir as Escrituras e os sacerdotes tinham explicado tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Agora eles estavam plenamente conscientes de seus pecados e estavam tristes porque tinham cometido os pecados. O pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e o auxílio dos israelitas e o exílio dos israelitas na Babilônia. Mas Neemias, líder do povo, tinha outra perspectiva. Deus estava trazendo seu povo de volta a Israel e agora estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. Eles estavam recebendo uma nova oportunidade. Deus estava transformando a situação, construindo um povo dedicado a Ele, que conhecia sua palavra. Esse não era um dia de tristeza pelo passado, mas de alegria pelo futuro. Veja bem, o que Jesus está nos fazendo também nesse momento em que Ele sobe no monte para falar para aquela multidão, é que Ele está reavivando a esperança daquele povo em dizer que bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Veja quando Jesus fecha essa parte do versículo 12 que ele diz: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Veja, a nossa recompensa, gente, não é aqui nesse mundo. Jesus deixa bem claro isso quando ele diz: a sua recompensa será nos céus. Aqueles profetas que viveram antes de nós, os discípulos, os apóstolos do Senhor, que foram martirizados, sofreram, estão se regozijando no céu, porque receberam já a sua coroa da vida. Será se estamos blasfemando, estamos murmurando aqui devido aos problemas que enfrentamos no nosso cotidiano? Ou estamos buscando no Senhor, que é a nossa força, a nossa alegria? A cena que temos de Jesus subindo ao monte, falando para aquelas pessoas sedentas, tristes, sem esperança, não tinha ninguém que lutasse por elas, mas ali estava o Filho do Deus Altíssimo, dizendo para elas: bem-aventurados sois. Você se sente bem-aventurado devido às circunstâncias da vida que você está? Perseguição e humilhação são umas das tribulações que pode nos sobrevir durante a nossa caminhada cristã na terra. Para entender o que ela significa, precisamos atentar para a palavra de Jesus. Essa palavra que ele usou: o cristão sofre perseguições e humilhações quando é maltratado com palavras vis que são lançadas injustamente contra ele. Ele pode ser ofendido verbalmente, além de ser alvo de piada e de zombaria por parte dos outros. Pelo fato de sermos cristãos, é inevitável que isso nos aconteça. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu esse tipo de perseguição. Nosso Senhor Jesus Cristo, de forma injusta e cruel, foi zombado, insultado por muitos, especialmente no final da sua vida. Jesus sabia que esse tipo de perseguição o esperava e foi exatamente o que aconteceu com ele. Antes e depois de ser pendurado na cruz, ele foi zombado pelos soldados, pelos que passavam perto da cruz, pelos líderes religiosos, pelo ladrão na cruz que estava ao seu lado. Ninguém foi tão insultado e zombado quanto o Senhor Jesus Cristo, e nem será.
No entanto, ele afirmou que seus discípulos sofreriam perseguições por meio de insultos e zombarias, como o Senhor também, os seus servos. Ele disse: seus discípulos foram os primeiros a serem zombados e insultados por causa da sua fé em Cristo. Se você é um cristão fiel, não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que podem lhe sobrevir do mundo incrédulo em que vivemos. Você está sujeito a isso. Esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, na escola. São muitos exemplos que temos de perseguição e humilhação, mas a pergunta é: o que tem a ver alegria com tanto sofrimento? Veja, em João 16:32, quando Jesus diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas, pois para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A aflição sobrevirá sobre nós, amigos. É inevitável. Mas a nossa alegria está nessas últimas palavras de Jesus: tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabia o que lhe esperava: a humilhação, o sofrimento, o abandono e morte. Mas mesmo assim, ele não deixou de falar para os seus discípulos o que viriam a passar também. Mas que tivesse bom ânimo, pois quem estiver com ele será vencedor, pois ele já venceu. Assim é a nossa alegria: reinar com Cristo, ser mais que vencedores com Jesus. Os apóstolos são humilhados e açoitados. Lá em Atos nós lemos no capítulo 5, versículo 40 ou 42, que diz: eles foram convencidos pelos discursos de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar, proclamar que Jesus é o Cristo. Nossa vida tem que ser dessa forma. Não sejam os problemas do seu dia a dia que vai abafar e tirar a tua esperança, mas sim a certeza de que você está passando por dificuldades hoje, porque tem uma esperança muito maior do que você está vivendo aqui nessa terra. Podemos estar com um problema de saúde, porque o nosso corpo é frágil, é fragilizado, né? Estamos sujeitos a muitos problemas de saúde, financeiro, o abandono, né? Mas uma coisa é certa: o Senhor não nos abandona quando nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Como está teu coração hoje diante do Senhor? Veja em Mateus 5:11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu não sei o problema que você passa hoje, mas esse versículo pode te ajudar a saber que se você está com Cristo, você é uma nova criatura, você é bem-aventurado. Se a sua vida, a que você está vivendo hoje, tem sofrimentos, e se for por causa de Cristo, fique alegre, pois tudo vai passar. E não há motivo melhor para sofrer do que sofrer por causa de Cristo. Depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, mostrando que ele, como mestre, fez o que fez, eles, como discípulos, deveriam fazer o mesmo. Essa parte está em João capítulo 13, versículo 15 e 17. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus sabia que enfrentaríamos muitas dificuldades, mas Ele nos deu o maior exemplo que podemos ter de como lidar com as dificuldades, com o sofrimento. Não sermos abatidos, mas sim vivificados e alegres diante das dificuldades e perseguições que enfrentamos no nosso dia a dia. Muitas pregações são feitas por aí, em templos, iludindo você a investir, a gastar o seu tempo, os seus recursos, em que você vai investir para ter o dobro financeiramente.
Jesus não está nos prometendo isso. Ele está dizendo que vamos sofrer aflições. Mas Ele diz que seremos bem-aventurados se conseguirmos, se persistirmos e vivermos firmes em suas promessas, confiantes nele. Aceite Jesus. Entenda que Jesus está te chamando para viver uma vida nele, sabendo que você pode perder até a sua vida aqui, mas há uma esperança muito maior na eternidade com ele. Que Deus abençoe você nesse dia, que possa despertar em nosso coração. O seu Espírito Santo possa nos ajudar nessa caminhada, sabendo que não estamos sozinhos. Embora podemos nos sentir só, mas não estamos, porque Jesus está conosco.